Ter amigo é importante em toda idade, em toda fase da nossa vida. Afinal de contas, nós somos o que nós somos hoje graças às nossas experiências, graças às nossas convivências, graças às relações que nós construímos, graças a tudo que nós vivemos. E os nossos amigos nos ajudam e muito com essa construção da nossa identidade, da nossa personalidade, desde a nossa infância. Ou vai dizer que você não tem nenhuma lembrança dos seus amigos de infância? Tenho certeza que sim. E quando a criança precisa ter amigos? Desde sempre. As crianças elas começam a desenvolver os primeiros vínculos afetivos desde o momento em que elas nascem. É claro que os primeiros amigos vão ser os seus pais e depois essas relações elas serão ampliadas. Até os 2 anos de idade, a criança ela é muito egocêntrica, ou seja, ela prefere ficar sozinha. Ela gosta de brincar sozinha porque ela tem uma preferência por aquele brinquedo e ela não entende que se o outro pegar o brinquedo, esse brinquedo ele vai ser devolvido a ela. Ela acha que se uma criança pegar o brinquedo emprestado, esse brinquedo nunca mais vai ser dela, ou senão esse brinquedo pode ser modificado. A criança tem essa dificuldade de percepção. Por isso que até os 3 anos é difícil uma criança brincar com outra sem bater, sem morder, sem chorar. Então, essas relações de amizade, elas começam a ficar um pouco mais fortalecidas a partir dos 4 anos de idade. É nessa fase que a criança consegue mostrar para o outro aquilo que ela pensa, as suas preferências por brincadeiras. Então, a partir dos 4 anos, quando ela entra na escola, é que ela começa a escolher os seus amigos. Como que essa escolha é feita? Geralmente, por aquilo que é igual, pelas semelhanças. Então ela escolhe o amigo porque o amigo gosta de brincar daquele brinquedo. Ela gosta daquele amigo porque aquele amigo gosta do personagem que ela gosta também. Então as escolhas são feitas pela semelhança, da fase entre os 4 e 6 anos de idade. Também é uma fase marcada pelo egocentrismo. A criança ainda não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe perder em uma brincadeira, ela não consegue entender que às vezes ela vai errar, que às vezes o amigo vai ganhar, que às vezes ela vai perder. Não, ela não consegue ver todas essas nuances que nós, enquanto adultos, já temos. A partir dos 6 anos, um pouquinho ali até os 7 anos, é que a criança já vai começar a ter a preferência por conviver em grupo. Nessa fase dos grupos, então, em que ela vai ter milhões de melhores amigos, por volta dos 7 anos, é que nós podemos, então, instigar essas crianças a brincar, por exemplo, com jogos que tenham regras. Quando a criança consegue entender o que é certo, errado, consegue entender que às vezes eu vou ganhar, às vezes você vai ganhar, é que ela começa, então, a aceitar regras. É que ela consegue dar a sua opinião diante da opinião da outra pessoa. Porque é nessa fase dos 7 anos é que a criança já está desenvolvendo o seu raciocínio lógico um pouco mais apurado. A partir dos 8 anos de idade, a criança ela vai ter aquela fase do melhor amigo. Quem é o melhor amigo? Aquela pessoa que faz tudo aquilo que eu quero. Aquela pessoa que me trata muito bem. Aquela pessoa que só brinca comigo. Se um dia esse melhor amigo resolver brincar com outra pessoa, ele não é mais meu melhor amigo, porque ele está brincando com outra pessoa. Então, nessa fase dos 8 anos, as crianças elas precisam de orientação, porque é nessa fase que elas estão desenvolvendo a sua personalidade, a sua identidade emocional também. E essa evolução, esse desenvolvimento emocional é muito importante e ele só acontece se as crianças conviverem com outras pessoas diferentes. Por isso que a amizade é tão importante. Se nós pensarmos em todo esse desenvolvimento, em toda essa escala de desenvolvimento que eu comentei com você, é muito fácil nós pensarmos por que as amizades são tão importantes desde a infância. As crianças com os amigos, com outras crianças iguais a elas conseguem desenvolver o seu raciocínio lógico, por exemplo. Elas conseguem analisar diferenças, elas conseguem analisar semelhanças, elas conseguem desenvolver o seu lado motor. A psicomotricidade ela é uma ciência que estuda como que o indivíduo se comporta no espaço e as relações com outras pessoas da mesma faixa etária que tenham semelhanças no pensamento
são importantíssimas para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento afetivo e, consequentemente, para o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Uma criança que brinca com outra é uma criança que vai ser muito mais criativa, é uma criança que vai conseguir falar melhor, que vai conseguir se expressar melhor. E é claro que vai ter uma coordenação motora muito melhor, que vai ter uma coordenação motora fina muito melhor, que vai conseguir responder um problema com muito mais facilidade do que uma criança que convive sozinha. Conviver com outras pessoas nos possibilita ter experiências diferentes. E essas experiências são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, na fase em que nós estamos vivendo e também para o futuro. E é por isso que é tão importante nós termos amigos, porque os amigos nos ajudam a crescer, os amigos nos incentivam a nos desenvolver.